Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Eu tenho aqui um óleo e eu quero falar sobre unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice está transbordando. É muito interessante nós compreendermos, unges a minha cabeça com óleo. É muito interessante nós entendermos, nós compreendermos o significado desta passagem bíblica. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gente, quando nós meditamos na palavra do Senhor, primeiramente deixa eu aqui agradecer a Deus publicamente. Hoje eu não passei bem. Gente, eu tenho uma pressão alta, mas a minha pressão sempre está controlada. Só que hoje eu tive uma queda de pressão muito forte. 10/6. Uau! Mas Deus me ajudou. Deus me guardou. Fiquei umas 3 horas assim. Eu me deitei. Tentei me acalmar. E graças a Deus eu estou aqui contando vitórias. Mas poderia ter acontecido alguma coisa, né? Então, meus queridos, vamos aqui. O que significa unge a minha cabeça e o meu cálice transborda? O Salmo 23 é um salmo que nos fala coisas extraordinárias. Lições extraordinárias nós aprendemos com o Salmo 23. E o óleo, ele possibilita a proteção para que haja paz na cabeça da ovelha, na mente da ovelha, né? Na cabeça, porque iremos ver aqui o que significa isso tudo. É interessante nós compreendermos o significado da palavra de Deus quando fala sobre esse assunto. Um assunto muito específico, muito especial. A unção, né? A unção com azeite, a unção com óleo. É maravilhoso nós entendermos essa unção sobre a nossa cabeça. Por que sobre a nossa cabeça? Sabemos, meus queridos, que a Bíblia ela fala de muitas metáforas, a Bíblia fala de muita simbologia, e numa dessas simbologias aí, nós temos justamente este significado desta unção gloriosa. Eu coloquei até uma imagem aqui, vou procurar e vou mostrar para vocês sobre esta unção gloriosa, sobre a cabeça do animal, sobre a cabeça da ovelha. Algo muito importante, algo muito especial, algo maravilhoso. Ok, a imagem eu vou mostrar aqui, ok? Deixa eu mostrar para vocês, localizei a imagem. E aí a ovelha, ela recebe este óleo sobre a cabeça. Algo lindo, né? Algo muito lindo. E vejamos o significado. Vejamos o que diz, né? O que entendemos, o que compreendemos. E ataques eram demais pela mosca varejeira, que é justamente uma grande preocupação para o pastor.
e uma causa da debilidade e morte dos animais afetados. Por quê? A mosca põe ali ovos nas ovelhas e o que é que vai acontecer? E dentro de 24 horas as larvas penetram na pele e se multiplicam. Lembro-me agora do meu pai, falecido papai, e uma mosca varejeira, ela colocou o ovo, né, ali dentro do ouvido, e muito rápido, muitos gusanos no ouvido do meu pai. Ele veio da Paraíba, eu estava na casa da minha tia em Recife, morava com a minha tia, e meio médico fazendo a lavagem, aquilo ajudou, saiu bastante, porém não saiu tudo. Eu tinha o quê? Eu tinha meus 14, 15 anos. E ali na casa da minha tia nós começamos a orar e a repreender. Gente, foi tanta larva que saía do ouvido do meu pai pulava de aflição. E Deus fez aquele grande milagre naquela ocasião. Me lembrei agora para contar desse milagre que aconteceu na vida do meu pai através da oração. E fizemos ali juntamente com a minha tia, lá em Recife. E voltando aqui ao assunto, então as moscas põem seus ovos nas ovelhas e dentro de 24 horas as larvas elas vão penetrando, elas vão se multiplicando e a ovelha ela é contaminada. E o que é que nós vemos aí, meus queridos? Um unguento apropriado que é derramado, uma unção apropriada que é derramada sobre a cabeça da ovelha, para que serve? Para justamente afugentar, para justamente expulsar, né? Não permitir que as moscas possam pousar sobre a cabeça das ovelhas. E porque muitas vezes nós podemos observar Davi, né, o pastor, em relação aos pastos verdejantes do Salmo 23, e no entanto Davi ele procurava tratar as doenças do rebanho, as doenças que aconteciam no rebanho, né? Ele também deve ter visto essas larvas proliferando aí na cabeça das ovelhas quando elas não eram ungidas. Oi, Letícia, tudo na paz, querida? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, ok? E Davi precisava tratar dessas doenças do seu rebanho. Davi, como um ótimo pastor, como um excelente pastor, ele precisava, na realidade, colocar remédio sobre a cabeça das ovelhas. Então ele ungia as ovelhas. Ele forneceu remédio para que isso não viesse a acontecer. E havendo essa proliferação de larvas, né? Nós observamos aí que Davi implora ao Senhor, né? De uma forma muito especial, não é apenas com a doença que um pastor se debate, mas as próprias ovelhas. No Salmo 51, Davi vai implorando a Deus que exulte os ossos que esmagaste. E como um pastor judeu andando à frente do seu rebanho, Davi teria notado realmente que essas coisas que aconteciam eram coisas super desagradáveis. E o óleo da unção significa também alegria. E nós somos lembrados a todo momento que nós devemos nos alegrar no Senhor, alegrar-nos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós vamos entendendo o sentido dessa unção. Essa unção ela é muito especial porque então é evitável
que esses insetos se multiplicassem, né, na vida das ovelhas, na cabeça das ovelhas. E essa interpretação bíblica, ela é muito especial, ela é muito importante. Eu tenho aqui uma outra imagem muito bonita, ok? Deixa eu mostrar aqui essa imagem rapidamente. Olha que imagem muito bonita, imagem da internet, ok? A unção sobre a cabeça. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, que é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e desce até a orla dos seus vestidos. E aí no Salmo 23, gente, nós vemos aí essa espiritualidade fortíssima nas Escrituras, a interpretação da palavra de Deus. Unges a minha cabeça com óleo simboliza a consagração e a bênção divina, porque a ovelha, ela sendo afetada, aqueles bichos iam perfurando a cabeça e penetrava até ao cérebro e chegava até a morte da ovelha. E por que Davi ele fez essa simbologia, essa comparação, né? Essa unção maravilhosa é uma aplicação muito forte na nossa vida espiritual, para que nós venhamos a ter conforto, a receber o conforto do Senhor. As ovelhas, então, elas tinham paz. E quando a nossa mente, a nossa cabeça, ela é ungida, nós temos uma paz espiritual. E o significado de ungir a nossa cabeça é um significado muito especial, é um significado muito importante. Aqui eu tenho uma outra imagem, ungindo, né, a unção sobre a mente, sobre a cabeça, a oração, porque na nossa mente, é no nosso cérebro que acontecem as batalhas espirituais. E ungir a cabeça com óleo é uma prática muito antiga, realizada para designar alguém que iria ocupar uma posição de honra. Logo, esta unção ela é super importante, e esse derramar o óleo sobre a cabeça é justamente um ato de consagração, um ato de separação. Você está separado para uma determinada função. E por que os pastores ungiu a cabeça da ovelha? Os pastores ungiu a cabeça das ovelhas para protegê-las de insetos e infecções, simbolizando o cuidado, simbolizando a proteção. O que é muito interessante, o que é muito importante é que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é de uma forma especial, é de uma forma sensacional. E a análise dos diferentes significados existentes na Bíblia para o uso do cálice mostra que o simbolismo desse instrumento está relacionado com a redenção da raça humana, porque Jesus ele tomou o cálice, né, da redenção, o cálice do sofrimento. Somente ele, sozinho, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para os nossos pecados, para a nossa redenção. E aqui, o que significa: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isto é, sinto a alegria da salvação, sinto a alegria do perdão na minha vida, sinto a alegria do poder de Deus na minha vida. E o cálice que Jesus tomou era o cálice da ira, era o cálice do juízo, era o cálice da reprovação de Deus. Era a própria morte, pois Deus é a própria vida, né? Deus é justamente a vida,
E o pecado significa desafiar a Deus e abrir mão da vida. E ali Jesus estava tomando o cálice da salvação em favor dos nossos pecados para nos perdoar. Esse cálice que Jesus ele enfrentou, né? Trouxe-nos o perdão, trouxe-nos a redenção. Então, queridos, quando nós observamos aqui esta unção sobre a cabeça, o Senhor está dizendo: olha, eu vou ungir você, eu vou separar você. Indiquem que à medida em que o hóspede ia esvaziando o cálice de vinho, o hospedeiro colocava mais vinho, indicando que era bem-vindo e ali deveria permanecer mais tempo na casa. Isso, o meu cálice transborda, porque ali nós vemos que o hospedeiro, né, ele era alimentado, ele tomava mais vinho, era um sinal de recepção. Mas por quê? Porque a unção já aconteceu, a unção já havia acontecido, e nós vemos aí esse azeite, ele também é símbolo do Espírito Santo em nossas vidas, símbolo em nossos corações, símbolo que traz alegria, que traz um novo viver, que traz a alegria da salvação para os nossos corações. E como eu posso explicar isso? Eu posso explicar isso na realidade, como também dessa necessidade que nós temos de guardar a nossa mente e protegermos a nossa mente com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É uma declaração maravilhosa, uma declaração muito especial, e na Bíblia essa unção, ela está associada realmente a bênçãos maravilhosas, a bênçãos especiais. E alguns comentaristas defendem que essa figura que se estende no versículo 5, na medida quando o salmista diz, no mesmo verso, juntos a minha cabeça com óleo, talvez ele tivesse em mente o fato de que no fim do dia o pastor cuidadoso examinava cada ovelha no seu aprisco. Evidentemente. E aí nós vemos o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus em nossas vidas, nos alertando, nos dando força, nos dando alegria. Aí o meu cálice transborda. Depois de dizer, unges a minha cabeça com óleo, o salmista ele completa dizendo, o meu cálice transborda. E se o salmista ainda estiver aplicando a metáfora do pastor, então essa expressão faz realmente uma grande diferença. Ao cálice de água que as ovelhas tinham à sua disposição também para tomarem e para beberem. E as bênçãos do Senhor para o seu povo são bênçãos fenomenais, são bênçãos sem medidas. E o que é muito, muito importante, pessoal, é que, deixa eu ver aqui, o visitante era saudado, né? Como eram os vinhos no tempo de Jesus, eram oferecidos aos visitantes, e à medida que eles iam tomando, né, e o cálice ia transbordando, significa permaneçam mais,
fiquem mais aqui, estejam mais aqui. De um modo geral, o vinho é associado ao sangue de Cristo. À medida que nós recebemos o sangue do Senhor, até na Santa Ceia, quando nós participamos da simbologia do cálice, significa que fique mais aqui, permaneça mais aqui, tenha mais comunhão comigo, assim como o pão representava o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E espiritualmente, gente, o vinho ele representa vida, representa fertilidade, alegria e até redenção. No Novo Testamento nós observamos aí a última ceia, Mateus capítulo 26, versículo 27 ao versículo 29, Jesus usou o vinho como símbolo do seu próprio sangue. E era celebrado, né? E na Eucaristia também, na Igreja Católica, eles usam o vinho aí como símbolo do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, ungir a cabeça, né, com óleo significa justamente essa proteção. Nós somos, a cada dia, a cada momento, nós somos bombardeados por muitos pensamentos negativos, por muitos pensamentos difíceis, e enfrentamos essa situação bem difícil e tenebrosa, mas nós precisamos entender que a unção sobre a cabeça representa justamente a proteção do Senhor. O Senhor nos guardando, né? Dia após dia, momento após momento. E eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem guardado a minha vida até o presente momento. E Ele vai continuar me guardando até aquele grande dia. Porque não tem sido fácil a nossa caminhada. Porém, essa unção sobre a cabeça da ovelha, né? Determinando cuidado, proteção, e o derramamento do óleo sobre a cabeça de um homem indicava que este homem havia sido separado para uma determinada tarefa, consagrado. Então nós fomos consagrados ao Senhor. A unção do óleo no rosto tinha como objetivo a hidratação e a proteção contra as forças da natureza. Isso nós vemos no Salmo 104, e o versículo 16. E o Senhor quer nos ungir. O Senhor Ele quer nos guardar cada dia, cada momento. O que é que nós precisamos? Simplesmente abrirmos o nosso coração. E aí nós vemos, meus queridos, que no Antigo Testamento nós encontramos o uso do óleo da unção para ungir objetos. Era uma forma de consagração, era uma forma de separação. E no Antigo Testamento também essa unção era sobre as pessoas. Wesley, ele diz que entre os judeus a unção era a cerimônia para a qual os profetas, os sacerdotes e os reis tinham os seus ofícios. Aí nós vemos nota de Wesley, a Mateus 1,16, e eram ungidos os profetas, os sacerdotes, né, e os reis. E a unção dos reis era ungido como libertadores para o povo de Israel. A unção do sacerdote, os sacerdotes eram ungidos para que eles fossem consagrados para o serviço do Senhor. E a unção do profeta, o ofício profeta, era estabelecido pelo ato da unção. Isaías 61 fala sobre esta unção, né?
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. E aí nós vemos o azeite, símbolo da alegria, da saúde, qualificação de uma pessoa para a obra, para o serviço. E o derramamento do óleo sobre a cabeça de um homem indicava que este homem havia sido separado, consagrado para o serviço. E aí nós vemos a prática dos apóstolos do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7, 12 a 13, está escrito: chamou os 12 discípulos e começou a enviá-los de 2 em 2 e dava-lhes poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Então os discípulos partiram e pregavam para as pessoas, expulsavam os demônios, curavam os doentes, ungindo-os com óleo. Então, veja aí o azeite da unção. Na realidade não é o azeite da unção que cura, mas a oração da fé salva o doente, né? E nós vemos aí Tiago: se alguém de vocês está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem por ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se ele tiver pecados, será perdoado. E confessem mutuamente os próprios pecados e orem pelos outros para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força, tem muito poder. Observem que eu comecei aí falando sobre a unção, né? A unção sobre a cabeça, a unção sobre a cabeça da ovelha, que servia de proteção contra os insetos. Os insetos ali não faziam moradas. Isso significa que os demônios eles não podem, pode até passear, né? Mas não fazer morada sobre a nossa cabeça. E o uso da unção na história da igreja, nós vemos aí Orígenes, que é um dos pais da igreja, comenta o texto de Tiago 5 e 14, mas trata apenas da questão do perdão dos pecados e não menciona sobre o óleo. Já Agostinho menciona o uso do óleo uma vez em seus escritos que aconteceram e que aconteciam, acontecendo muitos milagres. Nós vemos Tertuliano, diz Sétimo Severo, algo muito importante aí sobre Tertuliano, sobre esta unção, sobre este uso do azeite. O que é que nós podemos ver, o que é que nós podemos observar? Algo super importante, algo fenomenal sobre isso, sobre esse assunto de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte: foi curado na oração com imposição do óleo pelos cristãos. E Prócolo e Crisóstomo dizia que o óleo para ungir os doentes deveria ser retirado das lâmpadas que alumiassem o templo. Essa prática é usada ainda hoje na igreja grega. E Crisóstomo também recomenda ungir até um bêbado com óleo, né? Retirado da tumba dos mártires cristãos como remédio para curar a bebedice. Isso é a história que fala, tá? E a partir do IV século nós vemos aí a liturgia da igreja grega e outras liturgias orientais que já continuavam, que já continham fórmulas para consagrar o óleo santo, né? E é necessário, na realidade, esta unção. Eu comecei mostrando aqui sobre a unção, mais uma vez estou mostrando aqui esta unção com óleo sobre a nossa cabeça, para que nós possamos entender e compreender que nós temos a proteção do Senhor, nós temos a proteção de Deus. Eu espero que você tenha compreendido que nós
explicamos aqui, e que esse óleo ele sirva de bálsamo para as nossas feridas. Temos muitas feridas, né? Nós temos aqui na Bíblia King James atualizada: depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o a fim de o consagrar. Observe aí, o que eu já falei nessa minha fala sobre essa consagração, sobre essa separação. Aí nós vemos Levítico 8:12, né? E versículo 11 diz: fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu, a fim de consagrar o altar e seus utensílios, a bacia a sua base. Versículo 12: depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, a fim de o consagrar. Versículo 13: em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se e vestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E na João Ferreira de Almeida, atualizada, diz: em seguida derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para o santificá-lo. E em King James Bible diz: and they poured the anointing oil upon Aaron's head, and they anointed him to sacrifice him. E em English Revision Version: and they poured on the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him to sanctify him, quer dizer, santificando, né? Mostrando aí essa santificação. E Êxodo capítulo 30, versículo 30 diz: ungirás também Arão e seus filhos e os consagrarás, para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal como meus servos em minha honra. Vejam aí a consagração, né? Levítico 7:36 diz: foi por isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que eles dessem no dia da sua unção lei perpétua para todos os seus descendentes. Levítico capítulo 21 e o versículo 10: o sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura ao revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Observe aí, mais uma vez, falando sobre a unção. Levítico capítulo 21, versículo 12 diz: não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário do seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção do seu Deus. Eu sou Yahvé. O óleo da unção do seu Deus. E Salmo 133, versículo 2, é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão até a gola de suas vestimentas, das suas vestimentas sacerdotais. Gente, é maravilhoso nós compreendermos, nós meditarmos na palavra do Senhor, e aí nós vemos os benefícios da unção, que são vários, né? Somos guardados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor, somos consagrados, separados pelo Senhor, e a unção faz a diferença, ok? A unção faz a diferença muito grande, e a unção é a presença de Deus, a unção é a glória de Deus. A unção é a força vital, é a energia de Deus em nossos corações. É a unção que nos capacita para sermos
outra pessoa. Nos capacita para entendermos a obra do Senhor. E concluindo aqui, queridos, o Senhor, Ele quer nos ungir a cada dia, a cada instante, nos protegendo. E o Senhor está dizendo para mim e para ti nesta noite: eu te ungi, eu te separei. Segundo a crença religiosa, um ser ungido, ele está sobre a proteção divina. Ele pode curar algumas enfermidades físicas e espirituais. Fica aí a dica. E o Senhor nos ungiu para nós evangelizarmos e para pregoarmos o ano aceitável do Senhor, a libertação. É muito importante nós compreendermos a importância da unção. E o óleo representa, na realidade, o Espírito Santo sobre nós. E a unção que vos recebestes dele fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeiro e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João capítulo 2 e o versículo 27. E a presença do Senhor está em nossos corações, está em nossas vidas. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, porque nós temos a unção do Santo. Nós temos a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós. Que o Senhor, ele possa falar mais abertamente ao meu e ao teu coração, e que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito de Deus habitar em nossas vidas. Em Lucas 4, 18 e 19, lemos que Jesus fora ungido. O texto afirma que ele fora ungido para pregar, mas também para curar. Em Atos, capítulo 10, versículo 38, é dito: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E neste versículo nós aí observamos a unção para a cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E em Isaías capítulo 10, versículo 27, nós somos informados de que a unção quebra, destrói o jugo. Uma vez que Jesus for ungido pelo Espírito Santo e poder para curar, nós vemos aí o profeta Isaías referindo-se também ao jugo da enfermidade. E de fato as doenças eram um jugo muito forte, mas a unção desfaz, o jugo, E algumas pessoas são escravas no sentido espiritual. Entretanto, você tem a unção do Santo para libertar essas pessoas, para levar para essas vidas a palavra de libertação. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o ministério de Jesus, ele não era um ministério simplesmente para cura, para libertação, para restauração. E o Senhor, ele nos chamou para que nós possamos restaurar outras vidas, restaurar outras pessoas. Atos 10, 36, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, nós também somos ungidos pelo Senhor, para que possamos proclamar essa libertação aos cativos. Muitas pessoas irão ouvir esta live aí, que vocês possam compreender que esta unção ela é necessária, se faz necessária para as nossas vidas. Em Zacarias 4 e 6, não por força nem por poder. Aqui força e poder não se referem ao Espírito de Deus. Em uma nota de rodapé aí na Bíblia, a palavra força
foi substituída pela expressão não coexércitos. E nós vamos ver aí mais pela vitória do Senhor, pela força do Senhor, pela unção do Senhor. E a força de Deus em nossas vidas, em nossos corações, através da unção do Senhor em nossas vidas a cada instante, a cada momento, que você possa, meu querido, desejar e buscar esta unção. Para quem entrou aí agora, eu falei sobre unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, explicando sobre o Davi, o pastor que ungia, a cabeça das ovelhas, evitando assim que os mosquitos proliferassem e fizessem danos às ovelhas. E o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu vou terminar aqui lendo o Salmo completo, o Salmo 23, para a nossa meditação, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que você possa meditar nesta palavra, que tenha servido para a tua meditação espiritual, para o teu enlevo espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanhou. Foram poucas pessoas, mas outros irão ouvir. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Ore por mim, que eu estarei orando por você também. Um grande beijo, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Deixa eu concluir aqui.